E que tal? Que tal a situação, hein? Uma semana quietinha em termos de futebol pro Grêmio, fora de tudo, só esperando as rodadas do Campeonato Brasileiro. E dá ainda um pouco de ranço, né? Ainda mais ontem eu assistindo aquele jogo do Corinthians e Juventude, né? Poderia ser o Grêmio ali. Poderia ser o Grêmio. Ali, né? Caxias do Sul, pertinho. Uma boa logística. Mas não aconteceu. É ter que olhar o Corinthians com aquele futebol pífio, cagado, fraco deles, né? Que provavelmente vão até o final brigando para não cair, né? Tomando ali um banho de bola do Juventude. Juventude abre 2 gols e o Corinthians naqueles. Mas aí é aquela sorte, né, que só pode acontecer para quem tá jogando, né? Acha um gol lá no final do jogo. Mas de qualquer forma, o Juventude leva um bom resultado lá para São Paulo. Eu só espero que o treinador do Juventude não chegue lá e queira botar 3 zagueiros e me deixar ou o Nenê ou o Jean Carlos, ou os dois no banco, né? Espero que o treinador do Juventude não tenha essa maravilhosa ideia de fazer isso, né? Espero que chegue lá e jogue, né? E tire esse Corinthians daí. Tire. Era o Grêmio que era pra estar ali. Mas o nosso treinador não colaborou. E falando, ô gato, o que tu quer aí, tia? Pá, mas aí é complicado, hein? Ah, até me perdi agora. Tá, tu quer participar aqui? Que é? Tu quer dar um. Ah? Dá licença, por favor? Voltando aqui. O, o nosso treinador, ele até me perdi onde é que eu tava. Mas vamos. Ah, uma semana aí quietinha do Grêmio, né? Sem jogos. Mas, segundo o nosso treinador, era tudo que ele queria, uma semana cheia para trabalhar o time, para treinar o time. Vamos ver, domingo, 11 da manhã, a princípio, tá marcado, Grêmio e Atlético Mineiro, né, na arena do Grêmio, na reinauguração, quase uma reinauguração, a volta do Grêmio para a arena. Vamos ver como é que vai ser. Tá meio precária a coisa lá, mas agora, em seguida, nós vamos falar disso aí também, né? E aí era o sonho do nosso treinador, o que ele queria aí era ter tempo para treinar o time. Tá tendo uma semana cheia aí de treinamento. Vamos ver como é que o Grêmio entra em campo domingo, tá? E falando nisso, surgiu notícias aí, uma reportagem, parece, da GZH, que é os únicos canais que a diretoria do Grêmio conversa, né? A diretoria, o Renato, né? Esse povo, eles não se deram conta ainda. Eles estão demorando para se dar conta que a coisa evoluiu, né? E eu sou muito fã, tá? Eu até, além de fã, eu sou muito grato. Por exemplo, eu tenho 2 rádios ali em Porto Alegre que eu sou muito grato, tá? Que é a Rádio Gaúcha e a Rádio Guaíba. Que lá na década de 90 era o recurso que eu tinha, era um radinho, tá? A pilha era o recurso que eu tinha para acompanhar os jogos do Grêmio, as notícias do Grêmio, né? E principalmente ali na década de 90, um pouquinho dos anos 2000, aquela queda do Grêmio em 2004, acho que foi, para a segunda divisão. Eu acompanhei todo aquele drama, né, que foi a queda e a forma que foi a subida do Grêmio, Batalha dos Aflitos, tudo mais, depois, tudo por essas rádios. Então, eu, além de grato, de fã deles, eu tenho até um carinho muito grande por essas rádios, né? Rádio Gaúcha e Rádio Guaíba. Nas rádios que eu aprendi vamos dizer assim, a ouvir, a ser gremista, ouvindo aquilo ali. Era muito difícil, né? Não tínhamos os recursos que temos hoje para ter condições de assistir com praticamente todos os jogos do Grêmio, né? Nessa época era mais difícil. E aí
essa é uma coisa que eu vejo que essa diretoria está um pouco atrasada. Ela... A coisa evoluiu. É uma das melhores coisas que aconteceu, acho, nas nossas vidas, é essa questão do YouTube. Porque propiciou nós termos canais identificados com o Grêmio, que falam de manhã até a noite do Grêmio, dando notícias, alguns aí eu acho que até realmente é só o chamado caça-clique, muita notícia, às vezes a notícia sai de um jeito, eles dão uma potencializada ali, mas no geral eu acho legal, tá? Temos rádio identificada com o Grêmio, temos as jornadas, aquela que ali começa 3, 4 horas, às vezes antes do jogo, os caras já estão ali dando informação, escalação, mostrando em torno do estádio. Eu acho isso um espetáculo, tá? Acho maravilhoso, porque aí vale tanto para a torcida do Grêmio quanto para a torcida do Inter, tá? Dia de jogo do Grêmio, aquela coisa, hoje mesmo nós temos na Gaúcha, e eu acho que na Guaíba, não sei, já tem um tempinho que eu não ouço a Guaíba, tem aquelas jornadas duplas, né? Que passa os jogos simultâneos, o narrador tá ali narrando o jogo do Grêmio e daqui a pouco já entra o jogo do Inter, se dá o acaso de ter os dois jogos no mesmo horário, né? E fica às vezes misturando as informações, aquela coisa. Eu acho que torcedor tanto de Grêmio quanto do Inter, em dia de jogo de Grêmio e de Inter, eles querem ouvir, nós, gremistas, queremos ouvir o Grêmio, coisas do Grêmio. Se o Internacional vai jogar depois, tá? Vai jogar depois, nós vamos secar, óbvio, mas depois que terminar o jogo do Grêmio, nós vamos lá dar uma especulada, ver, dar uma secada neles. A mesma coisa o pessoal do Internacional, entendeu? Então eu acho maravilhoso isso aí. E a diretoria do Grêmio, principalmente, ela está com dificuldades, ela não entendeu ainda que a coisa expandiu. E a coisa evoluiu. E esses canais, tá? Ele tem uma audiência maciça ali. O pessoal quer ver o assunto, as coisas referentes ao seu time naquele dia do jogo do seu time, né? Então eu acho que a diretoria do Grêmio tá um pouco atrasada nisso aí. Tá, mas acabei entrando nesse assunto, não era bem isso que... O foco é a entrevista do Renato, dizendo que tem propostas. Olha só. Cara, eu digo... o Renato, ele tá hoje em evidência, vamos dizer assim, em evidência até um pouco negativa devido aos últimos resultados. Mas a intenção aqui não é fazer vídeo toda hora dando pau no Renato, tá? Até porque eu já falei, Renato é o meu maior ídolo. Agora, eu sou renatista, mas eu sou 1000 vezes mais gremista, tá? 1000 vezes mais gremista. Para mim, após o jogo Fluminense, repito, Renato já era para ter saído, a diretoria era para ter feito ali algum acordo, alguma coisa, tá? Era para ter saído, né? Mas vai ficar até o fim do ano e eu acho que vai para 2025, porque já começam as movimentações. O Renato disse que tem propostas. Teve aí uma ou duas de times aqui para trocar ainda esse ano, para assumir esse ano, de times aqui do Brasil, e agora parece que tem uma proposta para ele, quem sabe, já em janeiro assumir outro time aí, do Brasil, no caso. Cara, eu não vou, claro, óbvio, duvidar da palavra do Renato, mas eu posso aqui dar a minha opinião, o meu ponto de vista. Nenhum clube no Brasil, nenhum clube, tá? O currículo do Renato, já vamos começar por aí, o currículo dele é um currículo impecável, vamos dizer assim. Tá? Ele tem currículo para treinar Flamengo, para treinar Palmeiras, para treinar São Paulo, tá? Para treinar qualquer um dos grandes do futebol brasileiro. Ele tem currículo para isso. Ele tem. Só que o Renato, eu vejo nele, já falei aqui, eu vejo uma defasagem, eu vejo um atraso, eu vejo um Renato com uma dificuldade de se atualizar. E inclusive uma coisa que ele sempre fez tão bem e ele está pecando, que é a dificuldade em se comunicar, mas isso é o de menos, tá? Eu só estou falando aqui, acrescentando, que também é uma dificuldade. Aí entra a questão dessas rádios. Quando ele pega alguém lá de uma rádio identificada, algum cara que já criticou ele, que é independente, ele senta a lenha no repórter. Quando é um repórter de uma rádio mais, né, ele tenta, mas mesmo assim, meio no geral, ele tá descendo a lenha, ele desce a lenha nos repórteres. Ele perdeu aquela coisa que ele não tá falando pro repórter. Ele pode, se o repórter se equivocou ou colocou uma pergunta mal ali, ele pode até rebater. Mas ele tem que pensar que ele está falando pro torcedor. Tem milhares de torcedores acompanhando aquilo ali, como eu, por exemplo, querendo ouvir o que é que ele tem a dizer a respeito do jogo, como é que foi. Talvez daqui a pouco ver ele reconhecer algum erro, que fica nítido muitas vezes que o erro é dele. Tá? Não, ele rebate, ele fala pro repórter. Não, Renato, tem que falar pra torcida. Mas tudo bem. Agora, aqui dentro do Brasil, cara, ninguém vai pagar 1,5 milha pro Renato. Ninguém, clube nenhum.
mesmo com o currículo que ele tem. Ninguém vai pagar. Tá? 1,5 milha, mas duvido. Tá? E outra coisa, o que o Renato hoje, ele é o treinador para chegar num clube ganhando o quê? Talvez ali 400, 500 mil, tá? E talvez com alguns gatilhos de produção, alguma coisa assim. Ninguém vai pagar pro Renato que o Grêmio paga. Ninguém. Hoje, dentro do Brasil, não paga. E outra coisa, mesmo pagando um saláriozinho ali de 400, 500 mil para ele, vai ter pressão, vai ter cobrança. Ele não vai navegar em mares calmos como ele navega no Grêmio. Tá? Que não tem cobrança, não tem nada, ninguém chega para ir lá e dizer, Renato, acho que tu errou nessa escalação, ou antes da escalação, Renato, essa escalação aqui, o que nós vamos conseguir com ele? Não tem isso aí, tá? Não tem. Então eu duvido muito, eu acho que isso é também, tá? Pode ter tido uma sondagem, o Fluminense parece que realmente, agora um mês, 2 meses atrás, aí, quando o Renato coloca o cargo à disposição, o Fluminense parece que dá uma sondada, quando cai o Diniz lá, mas eu acho assim, é muito mais uma jogada de marketing do Renato. O Renato tá valorizando o passe dele, porque ele já viu, ele já sentiu no Guerra e no Brum, e em toda ali a diretoria do Grêmio, que eles querem ficar com o Renato para 2025. Eu acho um erro. Minha opinião é que é um erro. E ele está valorizando o passe dele para quê? Para de 1,5 milha, passar ali talvez para 1,7 milha, 1,8 milha. E aí é complicado. Tá? O Renato hoje ele é um produto que ele sabe se vender para o Grêmio e o Grêmio sabe comprar. Né? Sobre o Renato é isso. Mas é a minha opinião. Tá? Ele é treinador do Grêmio hoje, as pessoas têm que entender isso. Ele é ídolo. Tá? Ele é ídolo, ele ganhou tudo com o Grêmio como jogador e como treinador, mas ele ainda é um profissional em atividade. Ele ainda ganha. Ele é um profissional que custa caro. Tá? Então ele ainda tem a obrigação de entregar números pro Grêmio. Entregar números, como se fosse uma empresa. Ele tem a obrigação de entregar números positivos. E os últimos números dele, para mim, são pífios. Tá? Temos a reinauguração da Arena, depois de tanto tempo parado. Já falei aqui, é uma situação complicada da gente opinar, porque é uma estrutura muito grande, tá? Envolve um monte de burocracia. Diz que o troço vai pro jogo domingo bem meia boca. Há quem diga que, dependendo como se decorrer esse jogo, a CBF pode até barrar, tá, os próximos jogos, se bem que vai levar, depois do domingo, vai levar uns 20 dias para ter jogo de novo, porque tem a parada FIFA, né? E tem esse risco também, Então é uma situação difícil, tá? Mas onde é que dá para opinar? Né? Que foi, realmente hoje, está se vendo, que foi um péssimo negócio pro Grêmio, lá em 2010, 2011, eu acho que foi, lá a inauguração da Arena, que foi em 2012 antes, lá quando se fechou o negócio da Arena, tá? Hoje a gente olha assim e vê que foi realmente um péssimo negócio pro Grêmio. Foi. Talvez se lá em 2006, 2007 tivesse botado o Olímpico abaixo, o Grêmio tivesse arrendado aí outro estádio, tivesse botado, porque o Olímpico tem problemas de estrutura. Eu vejo muita gente falando em reformar, não. Há especialistas aí, tá? Que engenheiros que já falaram que não tem o que reformar. O Olímpico, ele tá condenado, a estrutura dele não aguenta mais o peso de público que tinha antigamente. Mas se lá atrás tivesse botado abaixo e feito um estádio novo, né? Talvez tivesse sido o melhor caminho. Mas como diz um conhecido meu, o si é pior que a lepra, tá? Então é o que tem hoje. O Grêmio talvez só vai se estabilizar, ajeitar essa situação com o estádio a partir de 2032, enquanto for dono, quando se tornar realmente dono. Então não tem muito o que fazer, é o que tem. Diz que eu sei, tá? O pessoal fala aí, é sacrificante, eles tratam mal a torcida, é horrível essa situação. A diretoria do Grêmio briga com a diretoria da Arena, não se acerta. Tá? Então é complicado, vamos ter que esperar esse jogo agora domingo para ver. Tomara que corra tudo bem e principalmente que o Grêmio ganhe. Precisamos desses pontos aí, né? E é isso. Domingo provavelmente a gente volta aí para falar do jogo, ver o que o nosso treinador vai apresentar ali na provável escalação, se é que vai ter provável escalação. Vamos ver o que acontece. Forte abraço, até o próximo vídeo.